Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite. Eu sou Fernanda Manhota. E hoje vamos falar de algo que vocês sempre perguntam, inclusive nossos alunos perguntam muito, né? Que é sobre o sistema eleitoral americano, essa loucura, essa doideira que vem desde os pais fundadores de 1776. Vamos explicar tudo para vocês. É isso aí, aproveita que você já tá por aí, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Vão aparecer aqui pra você, as minhas, as do Lucas, as do canal e, claro, ative o glorioso sininho. Bom, toda vez que acontecem eleições nos Estados Unidos, né, a cada 4 anos, eleições nacionais para presidente, toda essa polêmica volta à tona. As pessoas começam a acompanhar a corrida eleitoral e ficam desesperadas, sem entender nada. Primeiro porque a eleição é só em novembro, né? No caso de 2020, lá em novembro, e já desde agora está tendo movimentação. Só que efetivamente a corrida formal, ela só vai ser declarada iniciada depois que os candidatos forem nomeados em meados de julho. Ou seja, a gente já está no espírito da corrida eleitoral, já tem toda uma movimentação acontecendo, mas oficialmente ela só acontece de julho até novembro. Então muita gente tem dificuldade de entender quais são as etapas que incluem o processo eleitoral dos Estados Unidos, que raios é o tal do chamado colégio eleitoral, e é para isso que a gente está fazendo esse vídeo. Uma tentativa de simplificar e transformar por meio de uma linguagem mais didática a sua capacidade de compreensão dessa realidade. O sistema eleitoral americano é baseado na lógica do chamado colégio eleitoral. O colégio eleitoral faz com que a democracia dos Estados Unidos não seja uma democracia que se organiza da mesma forma como acontece em outros países. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente costuma entender o processo eleitoral como algo muito simples, muito direto. A gente costuma dizer que o votante e o eleitor são basicamente a mesma pessoa. Nós, uma vez que estamos aptos a votar, dentro lá dos limites de idade e tudo mais, vamos às urnas, damos o nosso voto e aí num cômputo geral de maioria, efetivamente temos o resultado de quem foi eleito. Simplesmente o que tem maior número de votos é aquele considerado vencedor do pleito. No caso dos Estados Unidos, que opera nesse sistema de colégio eleitoral, o voto não acontece dessa maneira. Não há uma transferência direta entre o votante e o eleitor. Essas duas figuras, elas são entendidas de forma dissociada. O colégio eleitoral faz parte de uma disposição constitucional. Está lá no artigo 2º da Constituição Americana, como sendo a forma pela qual as figuras, os representantes são eleitos. E é por isso que é tão difícil mudar esse sistema, né? Muita gente vai discutir se ele ainda faz sentido, se ele ainda deveria ser mantido, mas na prática mudar o colégio eleitoral representaria ter que efetivamente mudar a Constituição americana. E para quem estuda os Estados Unidos sabe que isso é extremamente sensível, né? Os Estados Unidos operam com a mesma Constituição desde o início, desde 1776, né? Um pouquinho depois, quando ela foi promulgada nos anos 80, né? Daquele século, e nunca foi modificada. Diferente aqui do Brasil, que a gente já teve 800 constituições e toda hora tem constituinte e a reforma e emenda. E a emenda, e aí tira, e aí põe, né? Nos Estados Unidos, alterar a Constituição é muito delicado. E até por isso a Constituição é super enxuta, né? Ela é uma espécie de carta-guia e ela não entra em muitos detalhes. Então, os poucos detalhes nos quais ela entra dificilmente são alterados. Bom, o colégio eleitoral, ele foi instituído, como o Lucas falou, lá na origem do país, na época de estruturar, né, essa república e desenhar qual seria a melhor maneira de organizar o sistema político, e na época tinha a ver com a tentativa dos chamados pais fundadores de tentar manter o controle sobre o processo eleitoral, né? Então a ideia de que haveria uma espécie de elite mais bem informada, e essa elite mais bem informada ia se ocupar de escolher os representantes que iam estar à frente da tomada de decisão de governo. Esse sistema que, de certa forma, representa uma elite, obviamente está ancorado na ideia de que as preferências dessa elite representariam melhor os interesses do cidadão americano como um todo. Então, essas são as origens básicas do porquê que eles operam no sistema eleitoral. Sabe que tem a ver com a Constituição e que essa Constituição está ancorada nos pais fundadores por essa lógica um pouco assim de controle elitista de uma época muito particular. O sistema eleitoral americano é dividido em duas fases. A primeira é das prévias, em que os representantes, na verdade, vão ser escolhidos, ou seja, aquele em que a gente vai poder votar para presidente, para governador, coisa do tipo, né, ou para distrito, vai ser finalmente decidido. Então a gente tem as primárias do Partido Republicano e do Partido Democrata, que, apesar de não ser um sistema bipartidário definido constitucionalmente, na prática, nos Estados Unidos, ele é. Então a gente tem as primárias e tem os caucus,
A primária e o caucus, na prática, são as mesmas coisas, porque vão escolher, portanto, esses representantes em cada um dos estados. Essa é a diferença, cada estado tem sua forma de escolher. Então, é mais na forma. As primárias é a votação direta. Você vai lá na urna eletrônica ou na urna que quer que seja, né, porque cada estado tem sua forma lá nos Estados Unidos, escolhe, portanto, quem você quer. Os caucus, o estado de Iowa talvez seja o melhor representante, né? É quando a gente tem aqueles grupos, cada um vai defender um candidato, aí você senta num lugar, você defende aquele candidato daquele grupo, aí se não chega no consenso eles têm que reunir de novo, tentar convencer um ao outro, e aí costuma demorar um pouco mais. Exatamente, então a ideia é que durante o período das prévias, seja via primárias ou via caucus, os partidos vão submeter os seus candidatos a uma apreciação popular. E aí, com isso, o eleitorado, né, os filiados a esses partidos, eles vão sinalizar para o partido qual é o candidato ou pré-candidato da sua preferência. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos de 2020, nós temos no Partido Democrata uma série de pré-candidatos, um monte de gente que anunciou o desejo de ser nomeado candidato oficial do partido lá em julho. Então, o que acontece? Esse pessoal vai percorrer os vários estados, vai disputar as prévias, seja primárias ou caucus em cada lugar, e a ideia é que eles vão sinalizando para as lideranças do partido quem está com mais popularidade. Então, na prática, o que isso significa é que os pré-candidatos precisam conseguir uma espécie de aval popular para que isso dê capital político para eles e mostre ao partido que eles são competitivos, para quem sabe eles consigam uma nomeação oficial. Aqui cabe uma ressalva. Não necessariamente aquilo que for apontado nas urnas durante as prévias precisa ser necessariamente confirmado pelo partido. Pode acontecer de, nas urnas, ao longo do processo, um candidato receber muitos votos e na hora H da nomeação o partido escolher outra pessoa. Não é o mais comum, porque a tendência é que o partido justamente avalize o que as próprias pessoas gostariam que fosse, né? Mas não existe um dispositivo legal que obrigue o partido a seguir, a aceitar ou a validar o que foi obtido nas prévias. Bom, então no fundo é isso que acontece. A eleição começa com um bando de gente se pré-candidatando de um lado, no caso os democratas, um bando de gente se pré-candidatando do outro lado, do lado dos republicanos, e eles disputando em cada estado essas eleições preliminares. É importante lembrar que nem todo mundo vota em tudo, só vota quem é filiado àquele determinado partido. Então, quem é democrata vai votar no pré-candidato democrata, quem é republicano no pré-candidato republicano. A segunda etapa é da eleição geral, em que a gente vai ter as pessoas que se registraram para votar, votando em cada um dos estados. Aí as pessoas já vão votar efetivamente naquelas que foram previamente selecionadas pelos partidos. Ou seja, por exemplo, o Partido Republicano escolheu Donald Trump e o Partido Democrata escolheu alguma outra pessoa. Então, você pode escolher entre um e outro, desde que tenha registrado previamente para votar. Feita essa votação, esse é o voto popular. Então, a pessoa, o candidato X, teve a maior quantidade de votos popular. Foi eleita? Não, porque aí entra a questão do colégio eleitoral. Isso significa que nos Estados Unidos, até pelo modelo federativo que eles seguem, não existe realmente uma grande eleição geral, uma eleição nacional. O que existem são 50 pequenas eleições, como se cada estado estivesse elegendo o seu próprio presidente. E é aí que a porca torce o rabo. É aí que a maioria dos brasileiros tem dificuldade de entender o funcionamento desse sistema. Vamos aqui dar um exemplo que vai facilitar para vocês a compreensão. Se no final são 50 estados elegendo cada um o seu presidente, na prática isso funciona da seguinte maneira. Faz de conta que a gente mora... Onde você quer morar, Lucas Leite? Conta nos Estados Unidos? Quer morar na Califórnia. Põe aí o Lulu Santos para trocar o editor. Isso aí. Então, o Lucas Leite e eu moramos na Califórnia. Legal. A Califórnia vai fazer as eleições como o resto dos estados. E vai estar lá na urna, né, a opção de assinalar no ballot, né, na cédula, Donald Trump e quem que você quer que concorra contra o Trump? Dá aí um candidato, tira do Kamala Harris. Isso, pronto. Tá concorrendo Donald Trump pelos republicanos e Kamala Harris pelos democratas. Lucas Leite vai votar em qual dos dois? Quer declarar seu voto? Democrata. Então votou Lucas Leite, democrata. Califórnia, inclusive a gente vai comentar isso depois, é um reduto democrata, costuma inclusive sistematicamente votar democrata. O que significa na prática? Bom, Kamala Harris ganhou lá 50% mais um dos votos da Califórnia. Vamos colocar aí que ela ganhou bastante. Ganhou 72%. Ganhou com 72%. Então, 72% dos eleitores da Califórnia votaram democrata. Sabe o que acontece?
a Kamala Harris vai receber todos os votos, ou seja, vai receber todos os assentos, entre aspas, do que seriam as cadeiras do colégio eleitoral pertinentes à Califórnia. E aí, nessa hora, a gente precisa fazer uma pausa para explicar essa história. Nós temos alguns sistemas eleitorais no mundo. Um deles é o que a gente pode aglutinar como majoritário pluralista. Ele segue a regra do que a gente chama de ou first past the post ou winner takes all. Que a gente pode lembrar sempre, o jeito mais fácil de lembrar é pela música do ABBA, The Winner Takes It All. Coloca o editor, vai tocar pra vocês aqui. Hoje estamos musicais. Exatamente. A ideia do first past the post, ou apenas pluralista, é aquela de que quem teve mais leva tudo. Se tem 5 candidatos, e dentre esses 5 candidatos, um teve 25%, só que os outros tiveram menos que 25%, ele leva tudo. Simples assim. Ele é bem desproporcional, portanto. O outro sistema tende a ser o majoritário. Esse majoritário ele estabelece uma cota mínima, um valor mínimo a ser estabelecido, a se passar, que é mais ou menos o caso americano. Então, para ser presidente dos Estados Unidos, você precisa ter pelo menos 270 votos no colégio eleitoral. Então, tem uma marca ali estabelecida. Outro sistema eleitoral é chamado de representação proporcional. Ele já é mais parecido com o nosso aqui no Brasil, no nosso sistema legislativo. Ou seja, se a gente tem uma quantidade X de votos para certo partido, esse partido vai ter essa mesma quantidade X de cadeiras. Grosso modo, tá? Tem modificações aí tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Mas a lógica da representação proporcional é de que se você teve X% de votos, você leva X% de cadeiras. E, portanto, se for um sistema parlamentar, quem tem a maioria consegue formar, portanto, um gabinete. Nesse caso dos Estados Unidos, não é nem parlamentar e nem representação proporcional. Segue essa lógica majoritária pluralista. Ou seja, o vencedor, nesse caso da Califórnia que a gente está falando, aquele que ganhou the winner takes all, ou seja, a Kamala Harris tendo a maior quantidade de votos, não é o caso da eleição presidencial, que eu falei de 270 votos no colégio eleitoral. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas nessa eleição específica dos distritos dos estados, a gente vai escolher quem aquele estado quer que leve os votos do estado. Ou seja, se a Kamala Harris teve 72%, não é que ela vai ter 72% dos delegados da Califórnia. Ela vai ter todos. The winner takes all. Ou seja, se ela ganhou a eleição naquele estado, ela leva todos os delegados do colégio eleitoral. E aí você vai se perguntar, mas leva todos quem? Leva todos quanto? Quem é o colégio eleitoral? Bom, na prática, o colégio eleitoral representa uma soma que leva em conta a proporção de representantes que cada estado possui de acordo com a sua densidade populacional. Então, se vocês olharem para o número de representantes tanto na Câmara quanto no Senado, vocês verão que coincide com o número total que a gente costuma dizer que é o colégio eleitoral americano. Na prática, isso significa 538 votos, cadeiras ou pessoas, né? Então, 538 é o número total que corresponderia ao colégio eleitoral completo. Agora, como a gente está falando de densidade populacional, esses 538 votos que compõem o todo são distribuídos entre os 50 estados de acordo com o peso que cada estado possui. E o número, então, de cadeiras que esses estados têm é diretamente ligado à sua densidade de ocupação. O que significa que de tempos em tempos, conforme o censo é realizado, há uma alteração, porque tem estados que se tornam mais populosos, outros estados que se tornam menos populosos, e aí as cadeiras podem subir um pouquinho ou descer um pouquinho. Isso faz com que algumas regiões elas sejam extremamente poderosas, porque elas são bastante densas populacionalmente. Como é o caso da própria Califórnia, que dentre as 538 tem mais ou menos aí 55 cadeiras, sozinha um estado, né, bastante. Ou a gente poderia falar da Flórida, que sozinha tem mais ou menos 27. Ou nós poderíamos falar do Texas, que sozinho tem 34. E assim, somando todos os estados, chegamos a 538. Bom, para ser presidente, o Lucas já falou, você precisa faturar o número de estados com o número de cadeiras proporcionais que na soma te permitam ter pelo menos 270 votos. Então, quando a gente diz que são 50 mini eleições acontecendo, o que nós estamos basicamente insinuando é que em cada um desses estados, os candidatos vão disputar pela maioria simples naquele estado, eles vão buscar os 50% mais um, pelo menos, porque ao conquistar 50% mais um, eles arrebanham o total do número de cadeiras do colégio eleitoral correspondentes àquele estado.
se a Kamala Harris faturar 72% na Califórnia, dá no mesmo do que ela faturar 50% mais um, ou 98% dos votos. O que ela precisa é ter a maioria simples, porque de qualquer jeito, com 50, com 51, 72 ou 98, ela vai ter as 55 cadeiras da Califórnia. E aí a conta começa a ser assim: Califórnia 55 mais, Texas 34 mais, até dar 270. Isso explica por que a eleição nos Estados Unidos ela é tão focada em algumas regiões. Por quê? Porque imaginem vocês os custos de fazer campanha num estado de dimensão continental como os Estados Unidos, né, um país enorme, e atender a todos os 50 estados da mesma maneira, né? Quanto isso representaria em termos de custo, né, de tempo, de dinheiro e tal. Então, o que os candidatos fazem é, em primeiro lugar, identificar onde estão concentrados esses maiores números de cadeiras eleitorais e tentar jogar energia ali. Porque, de repente, entre conquistar 10 estados com 5 cadeirinhas ou um estado com 50 cadeirinhas, você foca naquele estado com 50 cadeirinhas que é mais eficiente. Agora, vale dizer que nem todos os estados seguem historicamente o mesmo comportamento eleitoral. E nessa hora, a gente precisa falar sobre os chamados estados vermelhos, os chamados estados azuis, né, Red States, Blue States, e os chamados Swing States. Os Blue States são considerados aqueles estados que geralmente votam com os democratas, que nas últimas eleições, ou que tradicionalmente, ou por uma questão identitária, populacional, votam com os democratas. Os Red States são a mesma coisa, só que com os republicanos. E os Swing States são aqueles estados que mudam de acordo com os ânimos da população, da economia, da política, com as transições demográficas. Há várias questões que podem pontuar por que existem Swing States, ou seja, estados que mudam de eleição para eleição. Isso é importante justamente porque o foco em geral dos candidatos está muito mais nos Swing States. Se existe já um estado, tipo Califórnia, que geralmente vota democrata, onde, por exemplo, Donald Trump tem uma rejeição muito grande, para que ele vai gastar recursos, tempo e disposição para ficar lá, para ficar fazendo discurso com quem nem gosta dele e vai votar nele mesmo? Não faz muito sentido. Então, o que ele busca fazer, nesse caso, né, Donald Trump republicano? Ele vai garantir primeiro os estados, os Red States, ele vai lá para fazer um proforma, ó, tô aqui, gosto de vocês, continuem votando em mim, e vai focar todas as suas atenções, ou principalmente boa parte delas, seus recursos principais, nos Swing States, aqueles estados que têm uma propensão a mudar de lado ou em que é muito indeciso, muito difícil prever efetivamente quem vai ser eleito. Só para dar alguns exemplos, né, vocês podem imaginar como, por exemplo, Blue States, a gente falou da Califórnia, tradicionalmente um Blue State, a gente poderia falar de Massachusetts também, né, na costa leste, um Blue State. No caso dos Red States, a gente tem estados ali do meio oeste americano, alguns como, por exemplo, Montana, né, um Red State bem consolidado, enfim. E nos Swing States a gente tem os tradicionais, sempre debatidos na época das eleições, é o caso de Ohio, é o caso da Flórida, é o caso da Pensilvânia, o caso do Michigan, enfim, são algumas aí opções para você visualizar o que a gente está falando. E ainda tem uma novidade que agora as pessoas estão comentando a respeito, que é o chamado Purple State. Eu não falei do Texas aqui porque o Texas é um desses casos. O Texas era originalmente, sempre foi tratado como um red state, né? Aquela ideia de que vota republicano, é um reduto republicano, mas com a questão da imigração, com o aumento do voto latino, com essas transições demográficas, hoje, embora a tendência é que o Texas ainda vote republicano, ele já tem apresentado alguns rincões ali que alteram esse padrão. Então o pessoal chama de Purple State porque estaria havendo uma propensão maior a votar azul em algumas regiões e alguns distritos do Texas. E aí, quando a gente brinca com a mistura das cores, azul com um pouco de vermelho, dá o purple, né? Um estado em transição. Então, vale a pena para quem gosta de política americana acompanhar essas mudanças demográficas. Nos Estados Unidos, definitivamente, demografia importa e muito. Outra característica interessante da votação do sistema eleitoral americano é que o voto lá não é obrigatório. Portanto, as pessoas precisam se registrar anteriormente. Isso pode ser feito pelos correios ou pessoalmente. Cada estado define geralmente suas regras. Igual a gente falou, eleição não é nacional. A eleição é muito pontual para cada estado. As constituições estaduais e os sistemas eleitorais de cada estado define inclusive se a votação vai ser eletrônica, se pode fazer por correio antes, se ela é totalmente feita na base da mão da caneta, que nem nos anos 90 aqui no Brasil ainda. Então outra preocupação que os partidos têm que ter, e portanto os candidatos também, é o turnover, ou seja, a participação das pessoas.
Uma das questões muito fortes da última eleição do Donald Trump, né, que ele venceu a Hillary Clinton, está justamente ligado a um turnover. Ou seja, os democratas, aqueles que votam geralmente com os democratas, não apareceram, ou não se registraram, ou não foram votar. Por quê? Por uma desilusão com o partido, por não gostar da Hillary Clinton, por alguma questão prática. A eleição geralmente acontece em dia de semana, as pessoas estão trabalhando, não é que nem aqui no Brasil que a gente tem uma data muito específica, é um final de semana, então as pessoas tiram o seu tempo para fazer isso, para a festa da democracia, que se fala geralmente, né? Que as pessoas têm, inclusive, uma rotina, né? Vamos almoçar a tal horário, depois vamos votar, ou então vamos votar, depois vamos almoçar todo mundo. Então é uma coisa meio familiar, inclusive, nisso, né? Exato. Nos Estados Unidos ainda tem algumas particularidades, né? Às vezes tem algumas regiões, distritos, em que há poucos colégios eleitorais do ponto de vista da realização da eleição, né? No sentido colégio eleitoral com letra minúscula, ou lugares onde se registram os votos, aí as filas são gigantescas, isso cria muitas vezes uma espécie de desincentivo, porque a pessoa até queria votar, mas aí vê aquela fila, quer saber? No inverno, próximo do inverno, né? Próximo do inverno, imagina, tá um frio lascado, amanheceu chovendo, amanheceu nevando. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos em 16, participando das eleições presidenciais lá em Ohio, e o pessoal, quando chegou no dia da eleição, foi dia 8 de novembro, em 16, o dia amanheceu muito bonito em Ohio, e aí os democratas estavam muito animados, eles diziam, dia de sol é propensão a voto democrata. Eles diziam, no caso de Ohio, que o eleitor republicano lá do estado, ele era mais fiel, no sentido de que podia estar nevando, podia estar chovendo, podia estar um dia daqueles, o republicano saía para votar. Então, os republicanos podiam contar com o seu votante. No entanto, os democratas eram mais vulneráveis a essas condições particulares. Então, assim, o eleitor não seria tão fiel. Se tiver meio chovendo, se tiver meio fila, se tiver um dia meio feio, os caras já não vão votar, né? Então, veja, isso importa. Isso determina o comparecimento e, consequentemente, o comparecimento numa eleição onde o sistema é todo desse jeito faz a diferença também. Só para falar em termos de cronograma, já que a gente tocou nesse assunto, né, de que a eleição acontece em dia da semana e tal, tem toda uma mítica por trás do porquê que funciona assim. Tem muito a ver com as tradições e como originalmente o sistema foi pensado. Então, os Estados Unidos, muito ligados a essa ideia de uma constituição única, dos pais fundadores e da sua própria história, ainda hoje reproduzem esse mesmo modelo. Então, o voto popular, né, esse dia em que o Lucas e a Fernanda na Califórnia vão sair para votar, acontece sempre na terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro. Então, todo ano você olha lá qual é a terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro e é nesse dia que vai cair a eleição. Aí você diz, muito bem, fomos todos à urna em cada um dos nossos 50 estados, votamos lá no nosso candidato selecionado, sabemos quem teve a maioria simples dos votos, portanto, quem vai levar os votos do colégio eleitoral, mas como efetivamente isso se transforma numa eleição? No passado, existia uma reunião física desse colégio eleitoral, ou seja, uma vez que a gente sabe que na Califórnia as 55 cadeiras vão para Kamala Harris, havia a designação de 55 delegados representando o estado da Califórnia que se deslocavam e reunidos em um espaço, aí sim davam o seu voto para confirmar a eleição de um ou de outro candidato, no caso, esperando que esses 55 votassem, né, na Kamala Harris, já que eles tinham sido designados pelo partido em questão. Hoje em dia, essa reunião formal, né, dessa maneira, ela não acontece mais. Isso não envolve mais uma reunião física, mas existe sim a votação por meio do colégio eleitoral. E acontece ainda mais ou menos dentro desse modelo que eu expliquei. Então, numa determinada data, estabelecida também em termos dessa tradição, que é a primeira segunda-feira após a segunda quarta-feira de dezembro. Então vamos lá, mais uma vez para você que não pegou. A primeira segunda-feira após a segunda quarta-feira de dezembro, o colégio eleitoral efetivamente vai votar. Quando a eleição está rolando, cada partido faz uma lista de acordo com uma ordem de preferência de 538 nomes que seriam seus representantes no colégio eleitoral, né? Então de 1 a 538. Conforme você vai ganhando os estados, você vai recebendo o direito de nomear esses candidatos por ordem pré-definida. Então, se no final do dia um candidato do Partido Democrata faturou 300 cadeiras no colégio eleitoral, os 300 primeiros nomes do Partido Democrata é que vão ser enviados efetivamente para votar no dia que eu mencionei para vocês. E os outros vão ser os nomes que correspondem ao restante das 538 do lado republicano. Aí você diz, poderia dar um chabu?
porque efetivamente o que vai valer no final do dia é o que essas pessoas fizerem. De repente, a gente votou todo mundo na Kamala Harris, foi lá 300 votos para Kamala Harris, aí 300 democratas escolhidos para votar nela. Imagina, chega lá na hora dos 300, 200 votam em outra pessoa. Ela não seria eleita, né? Porque, lembra, precisava de 270. Se uma galera debandou e votou em outra, ela não seria eleita. Isso pode acontecer? Pode. Mas não é usual. O usual é que existe uma fidelidade partidária. Quando esses nomes são escolhidos, eles são nomes de confiança, eles são designados para confirmar os votos da urna e, na prática, quando existe alguma divergência, ela é muito residual. É um ou outro que, ao longo da história, votou diferente do que o Estado e os eleitores, né, os votantes daquele Estado, tinham sugerido. Então, é assim que acontece. A gente, quando tem o resultado das urnas e já faz o cálculo do colégio eleitoral, consegue ter ali uma espécie de prévia muito confiável do que um mês depois, né, um pouco mais de um mês depois, o colégio eleitoral vai confirmar. E essa confirmação final acontece numa sessão conjunta do Congresso em janeiro, que valida os votos do colégio eleitoral. Então, o processo começa lá nas prévias, com as primárias dos caucus, passa pela nomeação, depois pela eleição direta de cada um dos estados, depois pela seleção do colégio eleitoral e a confirmação no final pelo Congresso. Toda regra tem exceção, e nesse caso as duas exceções são dos estados de Maine e Nebraska. Nesses estados não vigora aquele sistema do winner takes it all, ou seja, aquele que passar os 50% mais um leva tudo. Não, nesses estados em geral existe uma proporcionalidade, ou seja, cada candidato que teve X% dos votos leva esse X% de delegados. Bom, e aí com isso, a gente espera que você possa ter entendido um pouquinho mais a respeito do sistema eleitoral americano. Lembrando que tem muitos pormenores, a gente poderia entrar em vários detalhes, a gente poderia discutir se o sistema é confiável, se o sistema é justo, a gente poderia discutir por que o sistema não muda, por que o sistema não passa a ser simplesmente majoritário no formato como acontece aqui no Brasil, né, por uma eleição de maioria simples em turnos, por exemplo. A gente poderia, inclusive, entrar em alguns detalhes, como a própria divisão demográfica, a questão dos distritos. Tem um conceito muito importante nos Estados Unidos que é o sistema de gerrymandering, por exemplo. Enfim, tem muito pano para manga nesse assunto. Mas esse é um vídeo introdutório para você que está começando a acompanhar aí as prévias, né? Nós tivemos recentemente em Iowa a inauguração desse movimento e que não está entendendo nada. Então, o nosso objetivo aqui é esclarecer um pouquinho mais. Vamos deixar aqui para você, agora ao final do vídeo, uma composição com um mapinha, assim você pode ver hoje como estão distribuídas as cadeiras do colégio eleitoral, essas que totalizam as 538, e aí você já vai sabendo em que estados vale a pena focar a sua atenção conforme a corrida avança. A gente vai voltar para falar muito de eleições aqui ao longo desse ano, né? Nós somos do ramo e esperamos que vocês interajam bastante com a gente. Então, se quer saber alguma coisa específica de eleições, #EDCCresponde. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário e seguir a gente nas redes sociais que vão aparecer novamente aí pra vocês. Tá certo? A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, galera. Não no caso do presidente que eu falei dos... Não é o caso do presidente que eu falei dos 270... Não é o caso do presidente que eu falei dos 70 votos no colégio eleitoral. Não é o caso do presidente que eu falei dos... Não é o caso do presidente que eu falei dos... Não é o caso do presidente que eu falei dos 200. Não é o caso do presidente que eu falei dos 270...